Graça e paz do Senhor Jesus sobre você. Mais um dia de ensino, de estudo da Palavra de Deus. E hoje o nosso ensino bíblico é justificação. É um tema precioso para nós, porque além do seu valor para a nossa salvação, é um tema de grande importância histórica para os protestantes, para os crentes, porque foi ao compreender esse ensino da doutrina da justificação pela fé que Lutero ele foi liberto da opressão da lei com que ele era esmagado todos os dias. Mas, afinal, o que esta doutrina tem de tão precioso? E por que ela é tão importante? São questões que vêm à nossa mente. O que é justificação? Como ela é realizada? E o que ela tem a ver com a salvação? E a justificação, essa doutrina, tem alguma implicação prática em nossa vida cristã? Quais implicações? É muito importante estudarmos, compreendermos, termos o conhecimento da justificação. Veremos hoje Lutero e a justificação pela fé. O estudo sobre a doutrina da justificação é importante porque sem a justificação em Cristo, nós viveríamos em um mundo de tormento, de temores, como Lutero vivia, antes dele se dar conta que a justificação é pela fé e não pelas obras. Martinho Lutero tentou de tudo. Ele dormia sobre o chão frio, ele subia escadas de joelhos, ele subia escadarias lá em Roma, ele fazia longos jejuns, mas tudo isso não diminuía, não tirava o peso, o poder do pecado que havia sobre ele, o seu rigor nas suas penitências diárias. Ele tinha o objetivo de mortificar o pecado em sua vida. Então Lutero ele fazia de tudo isso para diminuir esse poder do pecado em sua vida. Mas as penitências de Lutero não resolviam o problema do pecado. Os seus professores no mosteiro lhe disseram que ele já estava fazendo o suficiente para
ter paz de espírito, mas ele não tinha paz. O seu senso de pecado era muito profundo e a sua justiça era insuficiente para ele ganhar a salvação, para ele satisfazer a justiça de Deus. E ele sabia que nem mesmo todo o dinheiro do mundo seria suficiente para ele ganhar a salvação por meio de indulgências. Então, Lutero, ele estava preocupado, sofrendo temores por causa do pecado, e nada trazia a ele a paz, a libertação da culpa, nenhuma das suas penitências. E Lutero estudava os salmos, e os salmos, frequentemente falam da justiça de Deus. E Lutero ficava preocupadíssimo com isso. Ele pensava que essa justiça de Deus era aquela justiça em que Deus pune os pecadores, uma justiça punitiva de Deus. E Lutero sabia que ele era pecador. E quando ele via, então, a palavra justiça na Bíblia, ele ficava preocupado, porque ele ia receber a justiça punitiva de Deus. Um dia, em seus momentos de leitura da Bíblia, ele leu em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, ele leu sobre o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Ele leu o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estas palavras eram boas notícias, mas aí vem a seguir o versículo que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí Lutero ficava novamente triste, deprimido com essa palavra justiça. E aí ele sentia terrível. Como que era terrível essa palavra justiça? E Lutero então voltava à sua depressão. E ele piorou muito quando leu também no versículo 18 sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Lutero então voltou a ler o versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo cita
o justo viverá por fé, cita lá um livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Então ele leu esse versículo 17 e Lutero pensava como que Paulo pôde escrever estas palavras tão horríveis. Será que ele, Lutero, havia entendido mal? Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então, o Espírito Santo iluminou sua mente e seu coração. A luz inundou Lutero. A justiça de Deus que Paulo tinha em mente, que escreveu aqui aos Romanos, essa justiça que Paulo falava não era a justiça que pune o pecador, mas era a justiça que Deus ofertava ao pecador necessitado. E esse pecador aceitava essa justiça pela fé. Lutero entendeu. Essa era a perfeita e pura justiça que foi adquirida por Cristo Jesus, que Deus, de maneira graciosa, atribui àquele que crê. E Lutero não teve mais, assim, que buscar a base de paz em si mesmo, nas suas obras, em suas penitências. Agora ele podia olhar, agora ele entendia, ele podia olhar para fora de si mesmo, olhar para Cristo Jesus e viver pela fé em Cristo Jesus, na justiça feita em Cristo Jesus, ao invés dele ficar se revolvendo em seu medo. E isso, essa compreensão, o discernimento, o conhecimento da doutrina da justificação fez Lutero mudar completamente, fez uma revolução na vida de Lutero e na vida de toda a igreja. Enquanto Lutero desconhecia a doutrina da justificação, a sua vida foi de temor. Seu mundo era de grandes e terríveis temores. Mas quando ele compreendeu que essa justiça de Deus é ofertada ao que crê por meio de Cristo Jesus, ofertada por Deus de maneira graciosa, isso tudo mudou. Mudou a vida de Lutero, mudou a vida da igreja. Porque Lutero entendeu, não somos justificados por aquilo que fazemos ou pelas nossas obras, nem pelas penitências que podemos impor a nós mesmos, sejam elas quais forem, fome, frio, dores, esforços,
lágrimas, essas penitências, nós não somos justificados por nenhuma delas. Não somos justificados por nossa própria justiça, nem por merecimentos que imaginamos possuir. É somente pela graça de Deus, em Cristo, a graça em Cristo Jesus, é que nos apropriamos desta bênção pela fé. Aleluia! Cristo é a base da justificação dos eleitos de Deus. Você crê em Cristo Jesus? Você já recebeu essa justiça de Deus? Está na hora. Não deixe para amanhã. Tenha fé em Cristo Jesus.